Olá, é com a graça de Deus que mais uma vez nos encontramos, amigos da nossa casa, Associação Espírita Chico Xavier, aqui de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, para trazermos um conteúdo da doutrina espírita, onde possamos buscar a reflexão, o entendimento, o crescimento com essa obra maravilhosa que nos é dada pela espiritualidade. Iniciemos por harmonizar nosso ambiente pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso que abençoe a cada lar, abençoe a cada homem de bem, abençoe a cada um daqueles que procuram o caminho da bondade, o caminho da verdade, o caminho do amor. Que nossos mentores espirituais se aproximem para nos intuir, para nos orientar, para preparar nosso ambiente de estudos e de reflexões. E harmonizando o ambiente de nosso lar, onde cada um nesse momento dedica esse pequeno tempo para uma reflexão, que a espiritualidade amiga possa também absorver deste conteúdo e possa também espargi-lo para todos aqueles irmãos da espiritualidade que buscam o caminho da luz. Trouxemos hoje para a nossa reflexão o capítulo 31 do Livro dos Médiuns. A primeira parte desse capítulo 31, onde fala justamente do Espiritismo, ou fala acerca do Espiritismo. Esse capítulo 31, chamado Dissertações Espíritas, traz reflexões de vários espíritos iluminados que muito contribuíram para a formulação da codificação espírita por Allan Kardec. E o primeiro que fala acerca do Espiritismo, e é aquele a quem buscamos trazer como reflexão, é o texto de Santo Agostinho. Santo Agostinho, um homem importantíssimo para a Igreja Católica, um bispo que fez um trabalho tardio, mas muito importante para a Igreja. É um homem de bem, é um homem espiritualizado, é um homem importante também para nós espíritas. E nas reflexões acerca do Espiritismo, Santo Agostinho começa nos dizendo assim: confiai na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para perceberdes os preparativos da nova vida que ele vos destina. Então eu quis trazer nessa frase aqui de Santo Agostinho a degustação, vamos chamar assim, palavra por palavra, disso que Santo Agostinho quer nos dizer na primeira frase. Tende confiança na bondade de Deus e sede bastante clarividentes. Quando ele diz que tenhamos confiança na bondade de Deus, aqui eu circulei duas palavras, confiança e bondade de Deus. Porque confiança nada mais é do que acreditar. Confiar é crer. Confiar é ter fé. E como não haveríamos de confiar e ter fé na bondade de Deus? Parece uma coisa tão óbvia, mas no entanto, nós vamos encontrar lá em Mateus, capítulo 8, versículo 26, quando os apóstolos são surpreendidos pelo vento e pelo mar, e Cristo lhes diz: homens de pouca fé, por que estavam com medo? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se uma grande calma. Naqueles homens que estavam ali acompanhando, seguindo Cristo, naqueles homens que estavam tão próximos da palavra de Deus, Cristo os repreende como homens de pouca fé. E aqui no nosso texto, Santo Agostinho nos diz: confie na bondade de Deus. Acredite, tenha fé. Então, passados séculos e séculos, ainda nos resta termos mais fé. Acreditarmos na bondade de Deus. Porque é assim que começa o caminho.
E segue Santo Agostinho dizendo: sede bastante clarividentes para compreender os preparativos da nova vida. Clarividente, a gente poderia traduzir como aquela mente aberta, aquela pessoa esclarecida, aquela pessoa clara. Seja clarividente, tenha visão, enxergue, abra os olhos. É isso que Santo Agostinho nos diz. Para quê? Para compreender os preparativos da nova vida. Mas de que nova vida nos referimos aqui? A da espiritualidade. Essa é a nova vida que se refere Santo Agostinho. Tentando ilustrar essa nova vida, me lembro do encontro de Nicodemos. Nicodemos com Cristo. Nicodemos era um fariseu líder dos judeus. E Nicodemos diz assim ao Cristo: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, Nicodemos se surpreende. Como alguém pode nascer de novo sendo velho? Então ali está a materialidade da visão de um grande líder judeu, Nicodemos. Ali está a materialidade de que como nascer de novo. E Santo Agostinho nos alerta. Sejamos claros, abertos para compreendermos os preparativos da nova vida. E olha só como encerra essa frase. Os preparativos da nova vida que ele vos destina. Destino. Não dá opção. Se Santo Agostinho tivesse nos dito, para compreendermos os preparativos da nova vida que ele nos propõe, parece uma questão de opção. Aceito, não aceito, mas não. É firme em dizer os preparativos da nova vida que ele vos destina. É o nosso destino. E se o nosso destino é uma nova vida, o que estamos fazendo para a entrada nessa nova vida? Não podemos olhar como Nicodemos materialmente e não conseguimos compreender o que está bastante claro. Ter confiança na bondade de Deus e clarividente para compreendermos os preparativos da nova vida que Deus nos destina. Então não se trata de uma revelação, se trata de uma afirmação. E quando fala que ainda no começo, confiança na bondade de Deus, só para lembrarmos o que diz lá o livro dos Espíritos, na questão 13, quando dizemos que Deus é eterno e infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, pergunta Kardec, temos a ideia completa dos seus atributos? E lhe é respondido, então, especificamente no critério soberanamente justo e bom, de que a sabedoria providencial das leis de Deus se revela, assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não se permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então, tende confiança na bondade de Deus. É isso que nos exorta Santo Agostinho. Precisamos ter fé. Precisamos acreditar na bondade de Deus. Precisamos ter as mentes abertas para nos prepararmos para a nova vida, para a vida futura, para a vida que Cristo nos destina. Cristo, o Filho do Homem. Cristo nos mostra a palavra divina e o nosso destino é esse:
é de uma vida futura, é de uma vida melhor. E é disso que trata, então, na segunda parte, o capítulo 31 do Livro dos Médiuns. Kardec diz assim, que busca justamente aqui tratar de temas com relação ao futuro do Espiritismo. Mas passados 161 anos dessa obra, Livro dos Médiuns, o futuro é hoje. Como estamos, então, para querermos na bondade de Deus? Quais são nossas atitudes? Quais são nossos argumentos para falarmos da bondade de Deus, para crermos na nova vida, na vida espiritual? Sem, no entanto, esquecermos de que isso tudo acontece hoje. Não é postergarmos para amanhã, é estarmos ativos, missionários, hoje. E continua Santo Agostinho nessa primeira parte sobre o Espiritismo, no capítulo 31 do Livro dos Médiuns, dizendo assim: não vos será dado, é verdade, gozá-la nesta existência. Estamos falando da vida futura, da nova vida. Não vos será dado gozá-la nesta existência. Mas não sereis mais felizes se não reviverdes mais sobre este globo, de considerar do alto a obra que haveis começado e que se desenvolverá sob os vossos olhos. Então, nessa segunda parte aqui da fala de Santo Agostinho, quando ele nos diz que não nos será possível gozar dessa vida da espiritualidade, dessa nova vida nessa existência, ele não está nos dizendo no sentido de que então não há esperança, então não vale a pena, então vamos desistir do que estamos fazendo. Muito pelo contrário. Vamos buscar em João capítulo 18, quando ele diz assim, a afirmativa de Cristo: meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Cristo fala isso à frente de Pôncio Pilatos. Meu reino não é deste mundo. Às vezes há uma má interpretação de que então vamos deixar para gozar a vida futura plenamente na próxima. Não é disso que nos alerta Kardec, não é disso que nos alerta a espiritualidade. Aqui, nós devemos deixar de lado o imediatismo, a impaciência, a ansiedade. A ansiedade, junto com depressão, é uma das maiores psicopatologias que assolam a humanidade. Não saber esperar, querer estar sempre na frente, não saber de dar o tempo das coisas. Está lá em Eclesiastes. Tudo na vida tem seu tempo. Qual é o nosso tempo hoje? Então, nessa fala do Santo Agostinho, de que não será possível gozá-la a vida espiritual, né? Os preparativos para a nova vida devem ser agora, mas porque a nova vida não é neste momento, não significa que devamos ser relapsos. E mais adiante, quando ele diz, considerar do alto a obra que haveis começado, é um alerta para dizer que algo já está sendo feito. Se por um lado nós podemos parecer desmotivados ao entender de que, bom, esse é um preparativo para uma vida que ainda vai chegar. Se buscarmos lá na primeira frase, preparativos para a vida, estarmos preparados, juntarmos com essa fala que diz, considerai do alto a obra que haveis começado, que obra nós começamos? Eu, tu. Que obra começamos? Começamos sozinho? Quem está conosco em nossa obra? Temos uma obra na família, um compromisso com os filhos, um compromisso com a sociedade,
Temos uma obra na nossa religiosidade? Como agimos? Seguimos os ensinamentos cristãos? Que exemplo deixamos da nossa obra? Poderíamos dizer exemplos positivos? Ou nos envergonharíamos da obra que estamos fazendo? Então, Santo Agostinho nos exorta mais uma vez de que consideremos a obra que temos começado. É um momento de reflexão para tentarmos entender, mas que obra é esta? Lembremos do óbolo da viúva, que aquela pequena oferenda para ela representava muito. Talvez sejamos modestos ou até cegos e não percebermos que pequenas palavras, pequenas atitudes, pequenos gestos que fazemos no dia a dia podem ser o tijolinho que está construindo essa nossa obra existencial. Então, mais uma vez, busquemos olhar para o que estamos fazendo de nossas vidas, para o que estamos fazendo na vida dos outros, porque, já dito, nossos exemplos podem influenciar positiva ou negativamente as demais pessoas. E continua Santo Agostinho dizendo: considerar do alto a obra que haveis começado e que desenvolverá sobre os vossos olhos. Quando ele diz que essa obra poderá ou se desenvolverá sobre os vossos olhos, mas e se essa obra que eu começo agora eu não terminar nessa existência? É justamente disso. Na espiritualidade, não nos desvinculamos dos compromissos que aqui assumimos. Porque, na verdade, esses compromissos que temos hoje já são pré-assumidos. Já trazíamos no ínclito, lá dentro, quando nos dispusemos a enfrentar. Então, como se desenvolverá sob nossos olhos a nossa obra? Com paciência, com dedicação, com determinação, com a intenção de querer buscar o caminho correto. Continuemos nossa obra. Cada um à sua maneira, cada um dando passo, costumamos dizer, de acordo com o tamanho da sua perna. Não imaginemos uma obra grandiosa num templo como o de Salomão. Um ajoelhar-se embaixo de um galho de uma árvore e uma oração de fé de muito valor. Então, nessa orientação que Santo Agostinho nos traz, com relação às dissertações espíritas sobre o espiritismo, fica um alerta de que, ainda que entendamos que não é nessa existência a nossa realização plena, mas nela começa, sim, o nosso compromisso de um pequeno passo, seguido de outro, seguido de mais outro. Continua Santo Agostinho dizendo: couraçai-vos de uma fé firme e sem hesitação contra os obstáculos que parecem dever se levantarem contra o edifício no qual pondes os fundamentos. Couraçai-vos de uma fé firme e sem hesitação. Não precisamos voltar ao início de hoje, quando dizemos, lá em Mateus, a advertência de Cristo para os apóstolos: homens de pouca fé. Mais uma vez, somos chamados a medirmos como está a nossa fé. Hesitamos? A proteção, ela se dá com a fé. Na obra Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos apresenta a seguinte passagem:
A fé é verdadeira e sempre calma. Confere a paciência que sabe esperar. Porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé raciocinada que já estudamos na obra espírita, ela ultrapassa a saúde espiritual. Ela expande e ela influencia toda uma sociedade. Já que o indivíduo usa sua fé raciocinada em todas as áreas de sua vida. Em casa, na sociedade, no trabalho, com os amigos. Então, é com fé que poderemos vencer esses obstáculos que Santo Agostinho nos relata aqui. Coraçai-vos de uma fé firme e sem hesitação contra os obstáculos que parecem dever se levantar. Haverão obstáculos. Não há caminho sem dor. Não há caminho sem sofrimento. O sofrimento, diz Joana de Antes, é um aguilhão. Nos fere, nos cutuca, mas nos induz a escolhermos o melhor caminho. Quem coloca esses obstáculos que Santo Agostinho nos diz? Nós mesmos? A vida? O acaso? E ele ainda diz que devemos ter fé para essa construção, superando esses obstáculos que se fazem na nossa intenção de levantar o edifício da nossa grandiosidade. Aqui eu entendo muito claramente que ele fala contra o edifício do qual pondes os fundamentos, a fundação, a base. É disso que estamos falando. É dessa base bem fundamentada que se erguerá uma grande obra, a nossa edificação. Então, termos fé, acreditarmos que é possível superarmos as dificuldades que naturalmente acontecerão, é o que nos garantirão energia, disposição, força para afirmarmos a edificação que nos é responsabilidade. E continua Santo Agostinho nos dizendo: as bases sobre as quais ele se apoia são sólidas. O Cristo assentou-lhes a primeira pedra. Coragem, pois arquitetos do Divino Mestre, trabalhai, construí. Deus vos coroará a obra. Bases sólidas, quando Santo Agostinho se refere, eu busco lá em Mateus, capítulo 7, o homem sensato que ouve as palavras de Cristo como que constrói uma casa sobre as rochas. É a base, é a fundamentação da edificação. E quando ele nos diz que Cristo assentou-lhes a primeira pedra, é quando aceitamos Cristo e seus ensinamentos. Cristo fez o primeiro movimento. Devemos segui-lo. Devemos utilizar do seu exemplo para aumentar a nossa fé. Quando Santo Agostinho nos exorta, coragem, pois arquitetos do Divino Mestre, está conclamando para que sejamos fortes, pois estamos trabalhando com Cristo. Moral forte perante os perigos, bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar a situação emocional ou a situação moral que se nos apresenta de forma difícil. E quando nos chama de arquitetos do Divino Mestre, é trabalhar de que temos como mestre o maior de todos. É confiar que temos alguém que nos orienta e sabe nos orientar. Então, Santo Agostinho está nos pedindo tão somente que trabalhemos com Cristo. Construir, Deus
vos coroará a obra. Ou seja, trabalhemos, a recompensa virá. Mas aqui o alerta de que não se trabalha unicamente por recompensa. Quando o nosso trabalho é por amor, a recompensa não é material, mas a recompensa é a da gratificação. A recompensa é a da certeza de que a nossa caminhada está valendo a pena. E Santo Agostinho encerra dizendo: mas lembrai-vos bem de que o Cristo renega, como seus discípulos, quem não tem a caridade senão sobre os lábios. É preciso trabalhar, é preciso ter fé, é preciso ter caridade, é preciso ter amor. Não basta crer. É preciso, sobretudo, dar o exemplo da bondade, da benevolência, do interesse. Sem isso, a vossa fé será estéril para vós, encerra Santo Agostinho. Então, não basta crer tão somente. É preciso dar o exemplo, nos diz Santo Agostinho. De que forma? Com bondade, com benevolência, com interesse. E na última frase, Santo Agostinho nos diz: sem isso, a vossa fé será estéril. Então falávamos lá no começo de uma fé, de crermos na bondade de Deus, de nos dispormos a esse trabalho. Agora, é preciso sim termos fé. Sem isso, a vossa fé será estéril para vós. Quero encerrar então essa primeira parte do capítulo 31 com essa bela mensagem de Santo Agostinho, trazendo outra que talvez seja mais linda ainda, que está lá nas Confissões de Santo Agostinho, chamada Tarde Te Amei. É considerada uma oração linda. Encerramos então nossa exposição de hoje nessa oração de Santo Agostinho, intitulada Tarde Te Amei. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. 30 anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava a felicidade, buscava algo que não achava. Mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou, porque tu me deixaste conhecer-te. Entrei no meu íntimo sob a tua guia e consegui, porque tu fizeste meu auxílio. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Os homens saem para fazer passeios, a fim de admirar o alto dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros. E, no entanto, passam ao largo de si mesmo. Não se arriscam na aventura de um passeio interior. Durante os anos de minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores que só se faziam me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração, sem saber, desejava. Eis que estavas dentro e eu fora. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Estava comigo e eu não contigo. Mas tu me chamaste, clamaste por mim e teu grito rompeu a minha surdez. Fizeste-me entrar em mim mesmo. Para não olhar para dentro de mim, eu tinha me escondido.
Mas tu me arrancaste do meu esconderijo e me puseste diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. Em meio à luta, recorri a meu grande amigo Alípio e lhe disse: os ignorantes nos arrebatam o céu e nós, com toda a nossa ciência, nos debatemos em nossa carne. Assim me encontrava chorando, desconsolado, enquanto perguntava a mim mesmo quando deixaria de dizer amanhã, amanhã. Foi então que escutei uma voz que vinha da casa vizinha. Uma voz que dizia: pega e lê. Pega e lê. Brilhaste, resplandeceste sobre mim e afugentaste a minha cegueira. Então, corri à Bíblia, abri e li o primeiro capítulo sobre o qual caiu o meu olhar. Pertencia à carta de São Paulo aos Romanos e dizia assim: não em orgias e bebedeiras, nem na devassidão e libertinagem, nem nas rixas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Aquelas palavras ressoaram dentro de mim. Pareciam escritas por uma pessoa que me conhecia, que sabia de minha vida. Exalaste teu perfume e respirei. Agora suspiro por ti. Anseio por ti, Deus. De quem separar-se é morrer. De quem aproximar-se é ressuscitar. Com quem habitar é viver. Deus, de quem fugir é cair. A quem conhecer é possuir. Foi assim que descobri a Deus e me dei conta de que, no fundo, era Ele mesmo, sem saber, a quem buscava ardentemente o meu coração. Provei-te e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora ardo por tua paz. Deus começa a habitar em ti quando tu começa a amá-lo. Vi dentro de mim a luz imutável, forte e brilhante. Quem conhece a verdade conhece essa luz. Ó eterna verdade, verdadeira caridade, tu és o meu Deus. Por ti suspiro dia e noite desde que te conheci. E mostraste-me então quem eras. E irradiaste sobre mim a tua força, dando-me o teu amor. E agora, Senhor, só amo a ti, só sigo a ti, só busco a ti, só ardo por ti. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que estavas dentro e eu fora. E fora te buscava e me lançava disforme e nada belo perante a beleza de tudo e de todos que criaste. Estavas comigo e eu não estava contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Chamaste, clamaste por mim e rompeste a minha surdez. Brilhaste, resplandeceste e a tua luz afugentou a minha cegueira. Exalaste o teu perfume, respirando-o, suspirei por ti. Te desejei, eu te provei, te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, e agora ardo em desejos por tua paz. Da obra As Confissões de Santo Agostinho.